Paz do Senhor, irmãos, e bom dia. Tá muito frio e eu tô com um pouco de tosse, mas o Senhor é bom. Eu queria nessa manhã meditar com vocês em uma palavra. Deus me ajude para que eu consiga falar. É interessante as coisas, né, em nossa vida. A Bíblia fala lá em Jeremias que algumas vezes Jeremias indagou ao Senhor e Deus lembrou a ele que o havia escolhido desde o ventre. E nas nossas vidas não é diferente. O inimigo também não sabe da totalidade do tamanho nem da grandeza dos projetos que Deus tem arquitetado para a nossa vida. Mas independente dele saber ou não, ele já tenta atrapalhar, destruir. E as pessoas sabem, né, que por misericórdia, o ofício, alguns chamam de o dom da palavra, o que Deus colocou em minhas mãos para fazer foi pregar a palavra, que não só a mim, a todos, né? Ir de pregar o evangelho. Mas a alguns Deus dá aquela dádiva, aquele talento, é algo que brota do ser e a gente não sabe como explicar. E eu, lembrando agora que desde criança, o problema que mais me afligiu era a garganta, o tempo todo inflamada. O tempo todo. Meu pai ainda pensou em fazer uma cirurgia para tirar, né, esses amígdalas, né? Eu passava uma semana bem e 30 dias doente, com muita febre, com muita coisa. Foi um processo tão difícil que tinha época que eu tomava só água. A garganta tampava, inflamava de uma forma, e isso era durante o ano. Eu passava acho que os 10 meses do ano sofrendo. Eu lembro que meu pai viajava muito, né, por ser caminhoneiro, e muitas vezes quando ele retornava da viagem me encontrava enferma, passando mal, com febre muito alta por conta da garganta inflamada. E hoje eu entendo, né? Então o que é que eu quero dizer com isso? Eu não sabia o que Deus queria de minha vida, mas o inimigo já entendia, né, que Deus queria utilizar, né, a minha vida para algo. E desde criança ele procurou diversas formas para tentar destruir. Depois eu me formei, fui para a faculdade, aquela coisa toda, e comecei a dar aula. E era uma luta muito grande, porque eu passava o dia em pé e falando, né? Gente, não, quem é professor sabe. Trabalhei com ensino médio e a gente saía de uma turma e ia para outra. E tinha dias que eu, o dia inteiro, falando. E tinha muitas manhãs que eu já acordava rouca, sem voz. E a vida inteira a luta foi assim. Problema na garganta, até hoje eu tenho.
Eu passo um tempo bem e outro, mas Deus sempre chega, né? É um doente com saúde. O inimigo levanta uma seta e Deus derruba a seta e ele junto. E assim Deus vai nos dando vitória. Mas aí o que é que eu quero falar com isso? Que Deus é extraordinário. E quando Deus arquiteta algo para a nossa vida, Ele começa da base. É por isso que crente tem que ter base, tem que ter raiz. Não se constrói casa começando pelo telhado, né? Nós, como crente, que professamos uma fé em Cristo, temos que ter base. Não, mas você acredita, você professa essa fé por quê? Quem é Jesus para você? Então, assim, eu tenho que ter base para que eu me firme e aqueles que estão ao meu redor também procurem, às vezes, martelo para quebrar essa base e não encontrem. Porque eu já passei, já sofri com muitas afrontas. Mas em todas elas, Deus me deu estratégia, né, sabedoria para lidar. E o inimigo não encontrou uma possibilidade de quebrar a base na qual Deus me colocou em cima. Então assim tem que ser nossa vida, né? O cristão, ele tem que ser uma árvore com raízes, porque ainda que o vento sopre, alguém venha, corte, mas ao ouvir a voz, ao som das muitas águas, a raiz e a árvore voltará a crescer, né? Espero que você entenda nessa manhã o que é que eu quero falar com essa palavra. Tem muita gente assim caindo, desanimando, irmãos, na fé. Continuando aqui nosso vídeo, tem muita gente desanimando e caindo porque, infelizmente, se levantaram em cima de base dos outros, de alicerce dos outros. Ah, porque eu acho bonito ser crente. Ah, porque eu admiro fulano. Ah, não. Se alguém hoje chegar a me perguntar por que eu falo de Jesus dessa forma, porque eu tenho essa convicção, não é? E base para falar sobre aquilo que eu prego, porque eu tenho vivido, né? Eu tenho vivenciado experiências diariamente que eu tenho visto a mão poderosa do Senhor sobre a minha vida. E minha fé não tem sido assim firmada no imaginário. Eu não vivo de contos, de carochinha, né? de mitos, não. Não. Minha fé tem sido firmada em cima dessa base, dessa rocha que é Jesus. E que desde muito cedo, né, eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida agindo. Situações nas quais eu me encontrei, que eu procurei saída e não achei, meu socorro veio do céu. Porque milagre é impossível ser explicado. Então, assim, irmãos, me perdoe por essa tosse. Aprenda, né, a crescer na fé
no conhecimento e na graça. Ore, mas também estude a palavra, porque eu aprendi que a Bíblia é um livro que me fala e me faz conhecer o dono desse livro. Então eu estudava a Bíblia logo quando eu iniciei a fé, porque eu queria saber quem era este homem, quem era esse ser, quem era esse Deus para mim, que na época eu ainda não entendia, né? E a gente às vezes eu confundia isso na mente quando dizia que Deus nos fez a sua semelhança. Então eu dizia, então ele é um homem assim, eu tinha isso na minha mente, que Deus era um homem. E a gente também cresce com a imagem, né, vendo a imagem de Jesus dentro dos nossos lares. Eu fui crescida num lar